Quarta, 13 de novembro. Verso para memorizar. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, 29. O testemunho de Tomé. Ouça João 20, 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas, se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você crê porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Pergunta 4. O que podemos aprender com a história de Tomé sobre fé e dúvida? Que grande erro ele cometeu? Cristo apareceu aos discípulos após a sua ressurreição, quando estavam trancados em uma casa com medo. Tomé não estava com eles. Mais tarde, ele ouviu os relatos da ressurreição feitos por outros discípulos, mas ficou bastante aflito. Isso não se harmonizava com o que Tomé pensava a respeito do reino. Além disso, ele certamente deve ter se perguntado por que Jesus teria se revelado aos outros, sem a presença dele. Tomé disse: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Tomé estava ditando condições para sua fé. Essa mesma atitude é mencionada várias vezes em João. Nicodemos respondeu a Jesus: Como pode um homem nascer sendo velho? A mulher que estava junto ao poço disse: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? A multidão que havia sido alimentada com pães e peixes perguntou: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? João contraria essa perspectiva de ver para crer. Quando Jesus encontrou Tomé após a ressurreição, ele o convidou a vir, ver e tocar o seu corpo ressuscitado. Mas então diz: Bem-aventurados são os que não viram e creram. Em Caminho a Cristo, lemos, abre aspas, Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão, e esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Fecha aspas. Por meio da palavra de Deus, da criação e da experiência pessoal, recebemos uma quantidade extraordinária de evidências que fortalecem nossa fé em Jesus.
Se alguém lhe perguntasse: por que você crê em Jesus? O que você responderia?